Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Aqui na galeria nós temos salas de aluguel, tanto a sala de podcast como sala para profissionais e uma sala de treinamento para você que quer dar seu workshop, ministrar um curso. Então aqui é o local perfeito para sua marca. Caso você queira montar um podcast também, essa sala também está disponível para aluguel. E hoje nós temos aqui um empresário, dono de uma agência de marketing aqui de Parnaíba, uma das mais conhecidas, e vamos bater um papo muito legal aqui. André Albuquerque. Tô muito feliz de estar aqui, né? De ser, eu acho que a primeira pessoa de marketing, né, que está aqui, Sim. né? Primeira pessoa de marketing está aqui, eu tô aqui para falar um pouco sobre a Coqueiro, sobre planos futuros e, né, tirar qualquer dúvidas aí que você tiver, que você achar que o pessoal também possa ter em relação a marketing, o trabalho, né, de redes sociais e tudo mais. Para quem não conhece o André, ele é fundador da empresa Coqueiro Mídia, que atua aqui em Parnaíba, né? André, como que surgiu a Coqueiro? A Coqueiro surgiu quando eu senti a necessidade de expandir o negócio, né? Quando eu trabalhava sozinho, né? Quando a gente trabalha, a gente tem o que a gente chama de urgência, né? Quando a gente tem uma urgência, a gente tem um limite de clientes que a gente pode, né, ter, né? E eu descobri esse meu limite quando eu tive uma crise de burnout de tanto trabalhar, né? Aí eu, já deu trabalhar sozinho, né? Aí a minha esposa, a Jéssica, ela começou a trabalhar comigo, né? E à medida que a empresa foi crescendo, foi entrando mais clientes, a gente foi chamando mais pessoas. Hoje nós somos uma equipe com 13 pessoas de vários setores diferentes e várias características diferentes. E juntos, somados, a gente faz o trabalho, né, que tem feito, né, a gente crescer bastante aqui na cidade também e também com clientes fora também, né. Nessa época que era só você na empresa, você era o empreendedor que fazia tudo, gravava, editava, negociava? Isso aí. E assim, a gente meio que se acostuma a gente fazer tudo, né? Até que chega um ponto que isso se torna um fator limitante da empresa, né? Então, quando a gente é acostumado a fazer tudo e a tomar todas as decisões, a gente meio que fica cego. A gente fica meio que com o ego achando que tudo que a gente faz é o melhor. E às vezes não é, né? Então, quando a gente começa a crescer e a gente começa a saber que a gente precisa delegar as coisas e precisa encontrar pessoas melhores que a gente para fazer os trabalhos, aí é quando a gente consegue escalar realmente, né? Consegue crescer, né? Hoje a Coqueiro, ela tá com mais ou menos 40 clientes e já pensou se eu sozinho tivesse que dar conta, né? Não ia rolar, né? Então, o meu papel hoje é dar o norte para a equipe, orientar a forma que eu quero que saia as coisas, né? E com isso todo mundo ir trabalhando juntos para a gente fazer o trabalho do jeito que a gente acredita, né? Não só eu acredito, né? Também não sou daquele que, se não for do meu jeito, eu não aceito. Mas eu sei que foi a minha forma de encarar o trabalho que trouxe a gente até onde a gente está, né? Então, o meu voto, ele tem um peso maior, né? Sim. Como que foi esse momento inicial desse repasse de demandas que antes era só sua? Antes era você que fazia tudo. Como que foi esse início de delegação? Foi difícil? Foi fácil? Eu imagino que às vezes o empreendedor, no início da empresa, que ele construiu tudo aquilo que ele criou, às vezes é difícil você delegar para alguém porque você tem aquela frase muito comum: se você quer bem feito, faça você mesmo, ou ninguém vai fazer como o dono. Como que foi esse processo? É difícil, até hoje é difícil. Se eu disser que tá tudo 100% tranquilo, não tá. Realmente, né, tipo, é o olho do dono que engorda o negócio, né? Então, o dono, ele sempre vai ter um zelo a mais, ele vai ter uma preocupação a mais, porque, afinal de contas, o negócio ali é dele. E quando o negócio é nosso, a gente cuida de um jeito diferente, né? Que nem filho, né? O filho,
Você pode ter babá, pode ter lá professora, tudo, mas ele não vai cuidar, ela não vai cuidar, sei lá, do jeito que o pai e a mãe cuidam, né? Então a empresa é do mesmo jeito, né? Então empresas que às vezes o dono está mais preocupado em viajar e tal, a empresa ela nunca vai ser a mesma coisa do que se o dono estiver lá dentro. Agora sim, o dono também não pode querer fazer tudo, né? Ele tem que estar vendo, tem que estar orientando, tem que estar vendo as coisas que estão sendo feitas, tentando otimizar os processos, fazendo um controle de qualidade, mas é difícil realmente você abrir mão de fazer as coisas. A gente tem uma equipe, mas à medida que vai crescendo, você vai precisando de mais pessoas, você vai precisando de mais, não tem para onde fugir. Você precisa sempre estar crescendo no nosso meio, né? Crescendo de ideias, crescendo de pessoas que pensam de formas diferentes. E a gente tem muito participação de todos, mas ainda é difícil, né? Assim, eu estou abrindo a parte difícil do negócio, mas não é que é tudo difícil, né? Assim, a gente tem um trabalho muito bacana, a gente tem crescido muito pelo fato de a gente ter uma visão diferente. A gente, quando vai fazer um trabalho, nós não gostamos de fazer somente aquele post, aquele vídeo. A gente gosta de pensar na empresa como se a gente fosse parte dela. Então a gente busca sempre otimizar processos das empresas que são nossos clientes, busca melhorar a parte comercial, a parte de atendimento, né? É um grande forte da Coqueiro, né? E quando eu vou conversar com os donos das empresas também que a gente vai fazer o trabalho, é geral, assim, a grande maioria também tem esse problema, né? Que a gente se identifica e acaba que a gente até às vezes cria amizade, né? Assim, porque eu também ajudo eles da mesma forma que eles me ajudam, né? A gente crescer juntos, né? Como empresários, né? Porque não qualquer uma empresa pequena, né? A gente ainda não tem uma estrutura de uma empresa grande, né? Então a gente ainda meio que tá aprendendo como é que faz o negócio, né? Como é que organiza o setor da empresa, né? Sim. Hoje a Coqueiro trabalha com mais ou menos algum nicho profissional específico? Tem algo que é mais presente ou tá muito aberto, digamos assim? A Coqueiro não é uma agência nichada, certo? A gente tem clientes de vários nichos diferentes, mas tem um segmento que eu diria que é o segmento que é o nosso principal, porque é o que a gente tem mais clientes e é o segmento que eu diria que nós somos mais especialistas, que é o segmento da saúde. Então a gente tem, dos 40 clientes que a gente tem, eu acho que uns 30 são da área da saúde, são médicos, são clínicas, são laboratórios. Então, acho que o nicho da saúde é um nicho que a gente tem uma grande identificação, né? É um nicho que está crescendo muito desde a pandemia, né? Veio esse boom da necessidade do cuidado com a saúde em um outro aspecto, talvez até uma coisa mais preventiva desde a pandemia. Vocês têm mais ou menos quanto tempo de atuação no mercado? Eu trabalho, né? Eu, André, trabalho com isso desde 2014, eu acho. Foi quando eu comecei a fazer vídeos de propaganda para passar na TV. Uhum. Eu fiz várias propagandas que passavam no Multicine ali, né? No shopping. Foi aí que eu comecei a fazer trabalho de marketing, né? De edição de vídeo e tal. Mas, assim, o trabalho de audiovisual, de design, eu comecei quando eu tive o meu canal no YouTube. Que eu comecei um canal no YouTube em 2012, que era de jogos, né? De videogame. Uhum. E aí foi aí que eu aprendi a usar o Photoshop, que eu aprendi a editar um vídeo, né? E foi a minha escola, foi o YouTube, né? E eu fiquei no YouTube por um bom tempo, até a pandemia. Eu fazia vídeo pro YouTube, fazia live, né? Foi aí que eu aprendi o OBS, né? Para fazer transmissão ao vivo. Então foi uma escola muito boa, né? Em 2018, quando eu estava morando em Fortaleza, eu comecei a trabalhar em uma agência lá de Fortaleza, só que era muito difícil porque eu não tinha transporte lá, eu andava de ônibus, e era muito distante da minha casa.
E eu pegava 3 ônibus. Pegava um ônibus da minha casa pro terminal, do terminal até um outro terminal e desse outro terminal que eu ia pro trabalho. Então eu passava 6 horas do meu dia dentro de ônibus. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né? E aí depois de um tempo não, cara, aqui não tem condição não, porque eu não tô vivendo, tô só passando o horário de trabalho e o resto do meu dia eu tô no ônibus e quando eu chego em casa eu não aguento fazer mais nada além de dormir, né? Aí foi quando eu decidi abrir a minha própria empresa, né? Mas às vezes eu fico com raiva, por exemplo, que hoje a gente tá na ZPE, né? E tem gente que eu chamo pra ir lá e acha, não vou não, porque é muito distante. A pessoa tem carro, tem moto. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Fala sério, cara. Tu não sabe que é algo distante, não. Então, porque, enfim. Mas eu sei o que é você se esforçar pra poder você conseguir algo que você quer, né? E a gente não consegue, se você não tiver um berço de ouro, é muito difícil você conseguir as coisas fáceis, né? Você tem que se esforçar muito pra isso. Então eu sei o que é me esforçar pra poder fazer o primeiro pezinho de meia, comprar meu primeiro computador e começar o meu trabalho, né? Então foi isso. A empresa começou em 2018. Foi quando eu abri meu primeiro MEI, que foi quando eu saí da agência que eu estava antes, de Fortaleza, e abri o MEI para poder emitir nota fiscal, etc. Mas a empresa mesmo, a Coqueiro, do jeito que é, com outras pessoas, tudo foi 2021. Foi bem no finalzinho da pandemia. Certo. Que foi quando eu voltei de Fortaleza, né? E esse desafio inicial de sair de uma empresa que tu imagino que fosse uma coisa um pouco mais certa, né? Porque já tinha os próprios clientes, para fundar a própria empresa. Nessa época já era coqueiro? Ou Não, tinha? quando eu... Assim, quando eu tava lá nessa agência, eu já tinha um cliente que era uma empresa dos Estados Unidos, né? Que a gente fazia... Eu fazia, né? Falar a gente, mas enfim... Eu fazia a parte de SEO para eles e eu comecei fazendo diagramação da revista deles, né? Fazendo a diagramação de revista. Uma coisa engraçada foi o seguinte, quando eu entrei realmente para fazer a revista, né? Quando eu entrei, eu fiz a entrevista de emprego para eles e foi perguntado, você sabe diagramar a revista? Eu sei, pode deixar que eu sei. Sabia não nada. sabia, cara, não sabia fazer, não. Eu sabia o Photoshop, mas eu não sabia o programa mesmo de fazer diagramação de revista. Aí, beleza, tal, pô, bora fazer o teste, bora fazer o teste. A entrevista com eles terminou 3 horas da tarde. Cara, de 3 horas da tarde até o outro dia, 10 horas da manhã, eu não dormi. Acabou a entrevista, eu comecei a assistir videoaula, comecei a pegar material, tudo, e fiquei estudando de 3 horas da tarde até o outro dia, 10 horas da manhã. Pra quando eu chegasse no teste prático, beleza, eu não poderia não estar 100%, né? Enfim, assim, só com experiência. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E deu certo. E eu fiquei trabalhando nessa empresa da revista. Eu comecei a organizar as redes sociais dessa empresa. Depois comecei a fazer de clientes dessa empresa. Depois comecei a organizar o podcast, a fazer as transmissões ao vivo. Enfim, acabou que daqui do Brasil eu fazia a direção criativa de toda a equipe de lá. Aí eu estava já entrando com o processo de tirar o visto de trabalho para ir para lá, para realmente fazer o negócio acontecer. Aí, 2020, né? Foi o que aconteceu. Pandemia. Aí pronto, acabou. O sonho todinho acabou. A empresa até fechou. Porque não aguentou, porque todos os anunciantes saíram na época da pandemia. Sim. Né? Então, começou aí. E nessa época da pandemia, assim que começou a pandemia, eu já fiquei com medo, né? Assim, com medo porque eu tava com todos os ovos numa cesta só. Aí eu falei, meu amigo, tava com um filho recém-nascido. Se essa empresa aí encerrar comigo, fechar, eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a ter meus outros próprios clientes, né? E foi assim que surgiu a Coqueiro. Mas tu já tinha um pouco de experiência por conta das coisas que tu fazia, né? Sim. Mas na captação dos próprios clientes, já tinha essa prática ou foi algo totalmente novo que tu teve que buscar? Não, cara, foi algo novo. Mas assim, eu sempre fui assim, bem comunicativo, tal, né, eloquente, assim, eu sempre falei, né? Sempre me expressei bem, né?
Hoje me expresso melhor porque estou fazendo um tratamento para TDAH, então quando uma minha medicaçãozinha, o Evance, ó, falo, me concentro muito melhor, né? Então, hoje eu tô me expressando muito melhor, mas na época eu já me expressava bem, até pelo fato também de eu ser cantor e tal, né? Então, eu não tenho muita vergonha, assim, né, de falar com as pessoas e tudo, né? Sim. Mas eu sempre fui muito bom da parte comercial. O que mais limitou a minha parte comercial foi realmente a falta de pessoas, né? Hoje tá bem melhor, porque hoje já tem uma equipe boa, né? A equipe da Coqueiro é excelente, então, mas lá no início era complicado, porque eu ficava pensando muito, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E tinha muitos contratos que eu deixava de fechar porque eu achava que ia dar um passo muito maior do que a perna e não dava certo, né? Mas as pessoas viam as coisas que eu fazia, gostavam muito, né? E assim, o desafio principal foi esse, lá no início, né? Galera, ele é cantor. A gente não pode perder a piada e falar pra ele dar uma palhinha. Apesar de que talvez não vai dar palhinha aqui. Tá doido, certo, não. Mas a gente tava falando sobre o nicho da saúde, né? Que é o que vocês falaram que mais atende. Tem alguma coisa específica que tu percebeu que foi dessa crescente desse nicho todos esses anos de atuação? Assim, eu acho que o grande diferencial da Coqueiro em fazer marketing para profissionais da saúde é que a gente, além de fazer o post bonito, a foto bonita, o vídeo bonito, a gente se preocupa em fazer com que aquele profissional, ele tenha mais clientes, tenha mais autoridade como especialista na especialidade dele. Então, a gente, além de fazer um material bonito, a gente entende que só isso não é suficiente. Então, a gente cria todo um plano de ação para que aquele profissional que contrate a Coqueiro, ele, daqui a 1 ano, ele não esteja no mesmo patamar que ele está hoje. E assim, isso não se mede com quantidade de curtidas, com a qualidade do vídeo que ele recebe, não é isso. Com um Instagram bonito. Se reflete no quê? Isso se reflete em quantidade de pacientes. Então, nosso trabalho é fazer com que ele tenha a agenda dele cheia. Já teve casos, né, de médicos recém-chegados aqui na cidade que contrataram a gente e depois de 6, 7 meses, ele não tinha mais nem espaço na agenda. Já estava agendando paciente para meses depois. Aí o objetivo dele já mudou, já não vai ser mais pacientes. Aí já é outro objetivo, talvez ter mais status para assim aumentar o valor da consulta dele. Então a gente trabalha principalmente nisso. A gente se esforça muito mais em saber, cara, e aí como é que tá os pacientes, estudar os pacientes. Então a gente tem um trabalho também muito forte, sabe com quem? Com as atendentes, com as secretárias. Um médico que não tem uma boa secretária, ele tá deixando de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque uma boa secretária, ela faz muita diferença. Quantas consultorias que a gente foi fazer com clínicas, tudo, e a gente foi analisar os atendimentos, e a pessoa mandava, oi, bom dia, tô querendo agendar uma consulta. Aí era respondido só depois de 3 horas. Aí quando era respondido, oi, como posso ajudar? Pô, pelo amor de Deus, a pessoa já falou que ela marca a consulta. Então assim, aí às vezes a gente faz todo um trabalho de marketing, faz todo um trabalho de tráfego pago, né? Mas a gente vamos comparar com futebol. A gente pega a bola lá, recebe do goleiro, a gente dribla o time inteiro, deixa a bola lá na marca do pênalti só pra a pessoa chutar pro gol e fazer o gol. Aí nessa hora, ela não chuta. Entendeu? Demora pra chutar. Sim. E o goleiro vai lá e pega a bola. Entendeu? Então, não adianta você fazer todo um investimento de marketing se na pessoa que vai fazer o gol não se esforça para isso. Então, a gente trabalha muito nisso também. A gente tem treinamentos que a gente aplica nas clínicas
E não precisa ser uma clínica, não. Às vezes é um dentista, uma nutricionista, um fisioterapeuta que trabalha por conta própria, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma nutricionista que vem aqui para a Galeria Veras, né? Às vezes ela é sozinha e ela tem, às vezes, só uma secretária que vai cuidar da agenda e tudo mais. Essa secretária, ela não pode ser simplesmente uma tiradora de pedido. Porque nem sempre a pessoa que entra em contato, ela já está lá com o dinheiro na mão, assim, ou então com o aplicativo do banco já com a leitura do QR Code só esperando, não. Não, você tem que convencer, tem que falar sobre a consulta, como é que funciona a consulta, quanto é, aceita plano, não aceita, tem que dar um sinal para marcar a consulta, quais são os dias disponíveis, tem retorno. A pessoa, hoje, tem muito profissional no mercado. Se você não for eficiente na parte da venda, você não vende, né? Independente da sua presença na rede social. Então a gente trabalha muito nisso também. E é por isso que a gente tem crescido tanto, sabia? É por isso que a gente tem muito cliente médico. Porque ele sabe que quando ele fechar com a gente, ele está contratando mais do que um vídeo bonito. Ele está contratando uma pessoa que vai fazer com que ele realmente atinja o objetivo dele. E faz sentido, de fato, otimizar todos os processos. Da mesma forma como não adianta ter uma secretária ou alguém que vai fazer esse trabalho que atenda bem as pessoas se chegar pouca pessoa. Sim. Se não chegar a volume de gente lá. Então não adianta a gente subir só de um lado, né, aumentando a quantidade de pessoas que vão chegar naquele negócio, se você não vai ter ninguém para recepcionar. Mas também não adianta essa pessoa ser a melhor e não chegar a gente. Então realmente me parece um trabalho bem completo que vocês fazem. Como é que é feito esse estudo que tu estava falando? Olha, quando a gente fecha um contrato, o contrato da Coqueiro é um contrato de longo prazo. A gente não faz trabalho avulso, cara. A gente não, assim, poderia fazer, mas se não for pra gente gerar um resultado, a gente não quer pegar o trabalho. E a gente sabe que um trabalho de marketing não é do dia pra noite. Então a gente, quando fecha um contrato, o primeiro mês é inteiro, praticamente todo, a gente estudando o cliente. A gente entendendo qual é a situação atual dele, o que ele necessita fazer, que mudanças que a gente pode fazer para que ele tenha mais resultado. A gente vai estudar o público dele, a gente vai estudar quais são os gargalos para que esse público, às vezes, não feche uma consulta, enfim. Eu falo de consulta, mas assim, a gente não é só da saúde, né? A gente faz, por exemplo, do Parnaíba Shopping, a gente faz de várias lojas de construção, né? A gente faz de imobiliária, então não é só da saúde, mas eu falo da saúde porque é a nossa maioria, né, de clientes, né? Faço reuniões com o profissional, faço reuniões com a equipe desse profissional. Faço, por exemplo, se é uma empresa que tem atendimento ao público, a gente faz cliente oculto lá também, né? A pessoa vai conhecer depois, né? Então a gente, o primeiro mês, a gente imerge muito na empresa, né? E assim, é engraçado, tem até casos de clientes que a gente se força a imergir. Eu vou dar um exemplo. O vinho, né? O vinho, eu nunca fui bebedor de vinho, mas eu me forcei a gostar de vinho e hoje eu amo vinho, cara. Fui aprender, fiz um curso sobre vinhos, tudo, porque não adianta eu querer divulgar algo que eu não consuma, não goste. Eu não vou divulgar da melhor forma, né? E inclusive eu não gostava de vinho antes porque eu sempre só bebi vinho ruim, né? E lá no vinho não tem vinho ruim, só tem vinho bom, então eu comecei a provar coisa boa, né? E gostar de coisa boa é uma merda, né, meu amigo? Uma vez você prova coisa boa pra poder voltar pro ruim é muito difícil. Não dá mais não. Não volta mais não. Como é que é esse cliente oculto que você falou? Achei interessante. Vocês vão, tipo, disfarçado e fica lá. Não é disfarçado, né? Mas coloca alguém da empresa lá pra poder estar observando como que é o operacional. Cara, depende muito. Depende muito. Tem casos e casos. Tem casos que eu vou. Tem casos que eu sei que as pessoas vão saber que eu, né, sou o cliente. Aí vai alguém da equipe. Tem casos que eu contrato pessoas pra ir. E essa pessoa depois me passa todo o feedback. E a gente faz muito, viu? A gente faz muito. Faz em clínica. Faz em clínica clientes ocultos para
só simular como é toda a parte de atendimento, inclusive até chegar ao ponto de entrar lá. Aí quando entra, nem tem a consulta, é só alguma coisinha, depois a pessoa vai embora. Né? Então a gente faz. Né? Então, né, quem estiver ouvindo aí, que trabalha na empresa e tal, às vezes você pode ter tido um cliente oculto e você nem ficou sabendo. É quase como eu não digo um estudo de caso, mas é quase como se fosse uma pesquisa da universidade mesmo. Vocês vão de fato em loco lá para poder observar como que funciona. E a gente faz, cara, porque assim, ó, quando a gente pergunta, ou então a gente tá lá observando e a pessoa sabe que está sendo observada, o comportamento não é o mesmo, cara. Sempre é diferente. É diferente. Cara, não tem pra onde. Por exemplo, a gente tá conversando aqui com as câmeras ligadas. Cara, querendo ou não, a gente se comporta de jeito diferente do que se a gente tivesse sentado no sofá ali conversando. A gente se comporta de forma diferente. Porque a cabeça da gente não deixa a gente agir 100% natural. Sim. Porque a gente sabe que está sendo observado. Então, o cliente oculto vem pra gente ver como é realmente que as coisas acontecem. E às vezes o dono não sabe. O dono ele não passa por todo aquele processo. Ele pode até tentar, mas aí aquele processo vai ser maquiado. Então a gente fazendo, e às vezes a gente faz, não é só uma vez não, viu? A gente faz várias vezes, e com vários perfis diferentes, enfim. Aí a gente tem realmente uma noção real do que tá certo, do que tá errado que a gente pode otimizar, do que mudar, do que manter. E isso tudo faz parte do que a gente entende que é um trabalho de marketing. Né? Tem muita empresa de marketing que se preocupa só em fazer o conteúdo, postou no Instagram, acabou. E a gente não é assim. E a gente faz questão de dizer que a gente não é assim, e esse é o nosso grande diferencial. Como é que você percebe isso nos seus clientes? Porque me parece de fato ser uma coisa muito completa e é muito cômodo para o cliente ter tudo isso, né? Uhum. Como que é eu não digo a recepção, mas o feedback que eles te entregam de todo esse pacote completo que vocês fazem? Sim, cara, ó, a gente tem clientes que já passaram por outras agências, que estão com a gente, né? E o feedback que a gente sempre recebe é que quando a Coqueiro assume uma empresa, eles têm uma percepção que parece que eles arranjaram um novo sócio, né? E um sócio bom, um sócio que está interessado realmente, né? Porque tem sócio que, enfim, só bota o dinheiro ali e depois fica só querendo receber, né? Mas tem aquele sócio que realmente arregaça as mangas e tenta crescer a empresa. Então, a gente tem um acompanhamento de perto, sabe? E não sou só eu, não. É toda a equipe, né? Mesmo porque até se fosse só eu, ia ter um limite. Eu não ia conseguir acompanhar todo mundo, né? Mas a equipe toda. E faz parte da nossa cultura. Essa parte de cultura é muito importante, viu? Faz parte da nossa cultura ter essa preocupação. Então, a gente sempre está perguntando como é que estão as coisas, analisando... tudo, a gente tenta estar sempre otimizando, né? Então, os clientes, eles dizem muito isso, que a gente ajuda muito eles, até em eles pensarem além do marketing, pensarem, por exemplo, em como fazer a empresa deles melhorar internamente. A gente tem uma parceria com o Marcos Linhares, que inclusive seria muito interessante, viu? Ele vir aqui. Vou dar o contato dele depois para vocês, viu? Ele, cara, ele é muito gente fina e muito inteligente e manja muito. A gente tem uma parceria com ele também, que ele ajuda muito nessa parte de melhorar os processos das empresas, né? E a gente entende que a junção de tudo isso é que faz um trabalho de sucesso, né? Pra quem não sabe, o André tá chegando aqui na Galeria Veras, né? Tá com um ponto ali na parte da frente, né? Então já mais um parceiro aqui da Galeria Veras, né? Isso aí, ali do lado da Sonho dos Pés. Sim. E as perspectivas para esse ano, essa chegada nova num espaço diferente, né? Você falou que às vezes tinha pessoa que não queria ir lá na ZPE porque era um pouco mais distante. Uhum. Como é que tá essas perspectivas? Assim, ó, por que a gente abriu, né, eu vou dizer, a gente não saiu da ZPE, viu? A gente não saiu da ZPE. A gente abriu como se fosse um braço da empresa, né? Aqui
na Galeria Veras, a gente vai focar no nosso trabalho personalizado, que é o quê? É esse trabalho que a gente visita os clientes, que a gente recebe visita dos clientes. E lá na ZPE vai ser o nosso trabalho que é 100% online, que a gente vai vender para Brasil, que a gente vai vender para fora, né? A gente tem clientes fora do país também. Eu nunca deixei de vender, né, para fora do país. E lá na ZPE vai ficar mais essa parte, né? E assim, faz todo sentido, né? Lá é o polo de exportação, então é até bom que se separe um pouco, né? Porque aí, tipo assim, é meio que a gente ter várias camisas, né? Aí quando eu chego lá, eu visto a camisa do trabalho online e de exportação. Aqui eu visto a camisa do trabalho personalizado, trabalho mais próximo. Sim. Porque também esse trabalho personalizado mais próximo, ele tem uma quantidade que a gente consegue, né, fazer. Sim. E lá na ZPE, o trabalho vai ser mais escalável. E eu acho que é o ideal para quem trabalha com tecnologia, pensar sempre assim, né? Também não vou ser doido também e pegar e... Não, agora eu só quero trabalhar com o meu método escalável e largar o que eu tenho aqui. Também não é assim, né? Também não é assim. Mas também eu fazer só esse trabalho personalizado, sem pensar em algo que, com uma equipe de 3 pessoas, eu consiga vender para 1.000, 3.000 pessoas, aí também eu já tô fora da realidade atual do mundo tecnológico, né? Então eu vou unir as duas coisas. Só que para mim foi importante ser em locais diferentes. E aqui a Galeria Veras, aqui para mim é a melhor localização da cidade. Aqui não tem para onde, cara. De fato. Aqui a localização não tem como, Por não isso tem que o para onde. slogan é lugar perfeito para sua marca. É perfeito. São um lugar perfeito para sua marca. Aqui é perto do centro. Se tiver coisa mais ali por rumo ali da Nassau, uma reta, você vai lá e chega lá. Se tiver alguma coisa aqui mais aqui pelo centro, aqui pela Nossa de Fátima, ali pelo bairro Campos, também é perto. Não tem um local aqui da Parnaíba que você fala assim, eu fico aqui, e a pessoa, muito longe. Não, só se a pessoa morar realmente muito longe, mas então ela já é acostumada, né? Aí pra local longe. Então, a localização é muito boa, é amplo para você ter estacionamento, enfim, aqui eu acho que para coqueiro, se a gente queria ter um local com uma boa localização, não teria um local melhor. Aqui foi o melhor local. Lugar perfeito. Lugar perfeito, é isso aí. E até também aqui, como, né, o foco é mais ter profissionais da saúde, sim, e tudo, sim, né? Pra gente faz total sentido. Com certeza. Faz total sentido. E como que é mais ou menos esse trabalho que vocês prestam pro exterior que você estava falando? Certo. No exterior, a gente foca em serviços pontuais, né? Principalmente na parte de anúncios online. Os anúncios online para empresas de fora, a gente consegue cobrar um ticket mais alto. E mesmo a gente cobrando um ticket mais alto, ainda é mais barato do que os profissionais de lá. E os brasileiros, os estrangeiros, eles gostam muito de trabalhar com o brasileiro, sabia? Gostam muito, porque o brasileiro, ele tem uma fama lá fora que o brasileiro ele é mais desenrolado para fazer as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu gerenciava a equipe lá dos Estados Unidos, né? Aí, vamos dizer assim, ia ter um evento. Aí eu tinha um fotógrafo que a gente pegou e contratou para ele fazer as fotos do evento. Aí eu mandei uma mensagem para ele, cara, aproveita e faz alguns vídeos curtos e me manda esses vídeos curtos também, que chegar aqui eu edito e eu crio um negocinho. Foi assim que começou a surgir o TikTok. Não tinha nem Reels ainda no Instagram, né? O Instagram tinha acabado de roubar a ideia do Snapchat para poder ter os stories, né? Aqueles vídeos verticais. Sim. O cara não fez, entendeu? Não fez porque falou assim, cara, eu sou fotógrafo e eu só faço foto. Aí eu, não, pô, mas eu te pago, pô, pelos vídeos, tu faz aí, só me diz quanto eu pago. Não faço. Cara, um brasileiro nunca faria isso, mano. Nunca faria isso, meu amigo tá aqui, ó. Tá aqui, quanto é só me der 100 reais, amarra aí, tá certo, fechou, bora. O brasileiro, ele é mais desenrolado para resolver o problema.
Então, os estrangeiros, eles gostam muito de contratar a mão de obra brasileira para fazer esse tipo de serviço. Porque, por exemplo, um tráfego pago que a gente faz para um cara de fora, ele sabe que eu não vou simplesmente só fazer o anúncio, apertar lá os botões do gestor de anúncio e fazer o anúncio. Eu vou pensar na campanha, eu vou ajudar ele a pensar na campanha, apesar de eu ainda ter muita dificuldade em me comunicar em inglês. Cara, eu entendo tudo que a pessoa fala. Eu assisto um filme sem legenda, tranquilamente. Tranquilamente, sem legenda, eu assisto o filme e entendo tudo. Mas agora, para falar, meu amigo... É a prática. Inclusive, preciso entrar num curso de inglês. Ó, você prática. que tem um curso de inglês aí, ó, voltado para conversação. Porque para mim, não tem necessidade. O verbo, vai não pular sei o quê, né? Eu quero falar, eu quero saber me comunicar. Então, eu tô precisando. Se você, né, tiver um curso desse, né, com aulas online, né, porque também para mim, para eu sair, sou muito complicado. Então, eu pago, viu? Bora fora fazer uma parceria aí que dá certo. Se quiser, eu fazer uma permuta, tal, a gente faz aí, eu faço toda a sua estratégia aí, a gente trabalha pois isso aí. Isso aí é muito de prática, por exemplo. Eu fiz curso de inglês desde que eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Eu finalizei lá pelos 16, eu acho. E eu também sou desse jeito, eu entendo tudo, né? Com legenda ou não, ainda sem legenda, como eu não faço tanto, né? Então eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade. Mas quando eu fazia curso de inglês, a prática era fino do fino do fino. Era quase um gringo, quase bilíngue. Depois que eu saí do curso, eu perdi um pouco da prática. Porque não praticou, né? Aí acaba a gente não mantém essa prática diariamente. Né? Porque a gente não fica falando isso. Mas isso aí que tu falou do fotógrafo, eu achei muito interessante, porque me remete muito a como as empresas hoje elas têm que estar se atualizando frente às necessidades do mercado. Então, hoje, não existe mais nenhum fotógrafo que só faça foto. Quase não existe. Só uma pessoa que realmente não precisa. Até tem. Até tem. Mas aí, ele sabendo que ele só vai fazer a foto, o que é que ele faz? Ele contrata a pessoa para ajudar ele, porque ele sabe que se ele entregar só foto e não tiver um vídeo, por exemplo, vai ter um casamento. Vai ter o beijo do casal. Cara, tem que ter o vídeo. Tem que ter o vídeo também. Sim. Tem que ter a foto, mas tem que ter o vídeo para postar no Reels, nos Stories, porque senão a pessoa... Sim. Né? E o como faz diferença isso de ter o serviço completo? E porque senão a pessoa que contrata fica sentindo que tá faltando algo. Mesmo que ela não contratou esperando aquilo, já é quase subconsciente. A gente já tá nesse mundo do vídeo. Então tem que ter também. E isso aí remete muito a como tu falou que a empresa trabalha, né? Ela não tá preocupada em fazer só um vídeo, um post ou uma estratégia. Tá pegando todo o ecossistema de fato da empresa. E isso faz muita diferença. Sim. Olha, isso aí que você tava falando, sobre a gente tá tendo vários tipos de conhecimento, né? Eu converso muito com a equipe sobre isso, sabe? Às vezes chegam pessoas novas lá que eles, por exemplo, eles só são designers, então eles só sabem fazer arte. Cara, eu compro curso, né? Todo mundo lá da Coqueiro tem vários cursos à disposição. Então compra o curso, cara, aprende a editar vídeo também, cara. Aprende a editar vídeo também, não fica só no design não, entendeu? Então, ou então um social media que só sabe o Instagram, cara, estuda o TikTok também, estuda Google, estuda SEO, para você fazer uma otimização de SEO, não fica só no Instagram não, porque o nosso mundo hoje, ele evolui muito rápido, cara. Por exemplo, nos anos 80, teve, né, uma evolução, mas se tu for comparar com 2000 até 2010 até 2020, cara, a evolução, ela foi muito rápida. Tá sendo cada as vez coisas, mais elas evoluem muito rápido. E as coisas, elas ficam obsoletas muito rápido. Muito rápido. Uma vez eu tava passando... Eu não vou dizer qual é o nome da rua, senão a pessoa vai saber de onde é, né? Mas eu tava passando na rua e eu vi um cavalete divulgando lá, assim... gravamos CD e DVD e pendrive. Eu fiquei pensando, cara, essa pessoa aprendeu a fazer isso lá em 2003, sei lá, que foi, né, o boom do MP3, né, que tinha o
o Emule, LimeWire, né? Essas coisas que a gente pegava vírus, né? Ela aprendeu a fazer aquilo ali, gravar o CD, o DVD. Afinal de contas, também nessa época era muito caro. Eu mesmo só fui ter gravador de DVD lá em 2006, 2007. Aprendeu a fazer aquilo, ganhou um dinheiro naquela época. Cara, e nunca mais saiu dali. Ficou naquilo. Sim. Não se atualizou. Né? Não se atualizou. Cara, tu tem CD player, tu usa pendrive no carro, não. tu usa... Sempre Bluetooth. Pois é. Mais fácil. Então se ela tinha esse conhecimento, ela poderia ter tido esse conhecimento também para fazer outras coisas também para entregar, né? Poderia ter começado ali e ir evoluindo. Então, por exemplo, eu falo para os meninos, né? Chega lá uma pessoa que é só designer, cara, tu já parou para pensar que daqui a 1, 2 anos ninguém vai pagar pra tu fazer o design de alguma coisa? Cara, hoje em dia o Canva lá, ele faz tudo, já tudo pronto. Hoje em dia se amanhã surgir uma IA que tu fala assim, ó, eu quero uma arte que você faça isso, vai, em cima vai ter escrito isso, tal, e vai estar a arte toda pronta, cara. Entendeu? Então, se você não tiver outros conhecimentos, pode ser que daqui a pouco você seja inútil. Sim. Então, eu não quero deixar ninguém maluco aqui e ficar, ai meu Deus, e agora? Também não é isso. Mas você tem que estar sempre pensando em como você pode ter várias outras especialidades. E saber trabalhar com as coisas novas que vão surgindo. Você falou lá sobre cliente de fora, tudo, né? A gente, por exemplo, agora a gente tem uma IA que atende, né, no WhatsApp, e a linguagem que a pessoa falar comigo, ela responde, inclusive em áudio, depois eu te mostro. Né? Então, cara, hoje em dia você consegue achar soluções para tudo. Se você ficar parado, o mundo tecnológico vai vir e vai lhe engolir, entendeu? Essa questão que eu tava falando de IA, né? É muito legal, cara. Eu tô no hiperfoco disso agora. Tenho estudado muito. E eu tenho buscado cada vez mais automatizar os meus processos repetitivos, né? Então, por exemplo, se tem algo que eu vejo que a equipe demora muito fazendo, ou então todo dia faz sempre a mesma coisa, eu tenho buscado formas de automatizar isso. Para deixar a pessoa mesmo, né? Fazendo só o que realmente só ela pode fazer e não tem como outra pessoa fazer por aquilo. Sim. Né? Então, processo de, por exemplo, pronto, um exemplo clássico, né? Para assinar o contrato da Coqueiro, antigamente eu tinha que pegar os dados da pessoa, aí eu ia lá, tá? Hoje em dia eu mando um negocinho lá, ela vai respondendo, aí quando ela vai respondendo já vai logo direto pro Google Docs, já monta o contrato, aí já vai pro meu aplicativo, meu software, né? De assinatura de contrato, já assina por mim, já manda pro e-mail, já faz tudo. Eu só não consegui ainda botar para imprimir, mas daqui a pouco eu ainda vou botar para automaticamente já imprimir. Entendeu? Aí o que é que vai precisar fazer? Só grampear e botar dentro da pasta. Sim. Mas todo o processo que, querendo ou não, levava 1 hora, pô. Já pensou se eu assinasse... Se Deus quiser, né, eu vou fazer... Assinasse 10, 20 contratos por dia? Pronto, eu ia ter que perder meu dia inteiro só para fazer isso. Então, eu tenho buscado formas de automatizar. Isso tudo eu implemento nos clientes também. Né? Não faço só o post e o vídeo. E aí parece que quanto mais eu converso com pessoas, eu escuto frases que são diferentes, mas na base elas são muito semelhantes. É muito sobre não colocar sempre todos os seus investimentos naquilo, né? E investimento que eu digo é investimento de energia e investimento financeiro mesmo, né? E tanto você não se focar em uma só especialidade, porque se aquilo não for necessário mais, ou morrer em certo aspecto, você foi junto, né? E parece que o mundo hoje demanda que a gente se atualize cada vez mais. A gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente precisa ter um pouco de conhecimento em cada coisa. Sim. Justamente para ser uma pessoa um pouco mais completa. E eu acho que isso vai total de contramão com tudo que a gente fazia 10 anos atrás. Que era você especializar só nisso, fazer só isso. E acabou, né? André, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui no final dos episódios, que é o que você diria pro André de 5 anos atrás, né? Que estava ali talvez
a Coqueiro já tinha existido, né? Ou estava ali bem no início, mas que passou por todo esse processo. O que você diria para você mesmo? Eu teria feito algumas coisas diferentes. Principalmente, eu acho que eu teria me cobrado menos e teria tirado mais de cima de mim as responsabilidades da empresa total. Eu acho que se eu não tivesse, voltando lá para o nosso início de conversa, né? Eu acho que se eu não tivesse centralizado tanto os trabalhos, os serviços da Coqueiro só em cima de mim, hoje nós seríamos maiores ainda. Eu acho que a gente só não é maior do que nós somos hoje por culpa minha. E assim, eu não tô, né? Ai, meu Deus, coitadinho, né? Coitado, pobrezinho. Trabalha muito. Não é isso. Mas é porque hoje eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão de que o empresário que centraliza tudo em cima dele, ele impede a própria empresa de crescer. Então, eu teria usado muito mais a minha energia em ensinar as pessoas a fazerem coisas que hoje são minhas responsabilidades, do que ter simplesmente buscado pessoas para fazer só o operacional, né? Então, acho que principalmente seria isso, né? Seria isso. Eu teria buscado operacionalizar menos o nosso serviço e buscado mais algo voltado para a parte de estratégia, de comercial, né, de otimização, que hoje, atualmente, 2025, nós lá na Coqueiro, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com todos da equipe de mudança de mindset, de implementação mais dessa cultura. Porque eu imagino que daqui a pouco tempo mesmo, a parte operacional toda vai ser feita ou por inteligência artificial, ou não sei. Mas eu acho que a inteligência artificial ela não é uma inimiga nossa. O que a gente tem que saber é trabalhar junto. Saber o que a gente deve fazer junto com a IA para que o nosso trabalho não seja menosprezado e que as pessoas não queiram pagar por ele. A gente tem feito treinamentos para qualificar, né? A gente tem... eu tenho comprado cursos e todos estão estudando. E assim, isso me deixa muito feliz, porque dá para saber que a minha equipe ela tá alinhada, a nossa cultura tá alinhada, né? Por exemplo, os designers, eles além de estudar design e edição de vídeo, eles estudam também técnicas de otimização, técnicas de criação de sites, de landing pages, técnicas de... Assim, a gente tá indo para um caminho mais estratégico, todo mundo junto. Sim. Todo mundo junto. E mesmo que eu não vou ficar me culpando por antes não ter sido assim, mas se eu não tivesse começado agora isso na empresa, eu acho que daqui a 2 anos eu iria me culpar muito. Então, a gente meio que está se antecipando a uma coisa que eu tô vendo que vai acontecer. E de fato vai. E quem não tiver atento a isso, daqui a pouco vai estar fora, cara. Sim. Daqui a pouco vai estar fora. O que a gente faz, isso que a gente faz de cuidar de redes sociais, tudo mais, daqui a pouco, se a gente não muda a cabeça, se a gente tá com a mesma cabeça de agência de marketing, de social media de 2018, 2020, daqui a pouco ninguém vai querer pagar para ter uma agência de marketing, não. Sim. E aí a empresa acaba indo pro buraco. Isso aí. Principalmente quando não se atualizou. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui o episódio. O André trouxe vários conhecimentos aqui sobre a carreira dele de empreendedorismo, né? Falando sobre a empresa também, alguns processos que você pode espelhar e colocar dentro da sua própria empresa. Então, André, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite, viu? Então, foi um incrível episódio.
Então, a gente fica com mais um episódio aqui. Semana que vem a gente tá se encontrando aqui novamente. Tchau, tchau.